Num, num grupo de pessoas, nós sempre encontraremos pessoas ah, diferentes e que reagem às situações de uma maneira diferente de mim e de você. Na língua portuguesa, a reação a uma determinada situação, ela tem um nomezinho meio estranho, mas que é a palavra idiosincrasia, que é a maneira como a gente reage às mais diferentes situações da vida. Num grupo, nós temos pessoas, e eu até recebi um vídeo essa semana, não, na verdade, algumas semanas atrás, muito engraçado, de um camarada que estava de carro, e ele foi fazer uma curva, e na hora que ele foi fazer a curva, o carro capotou. E aí o camarada, ele ficou ileso, tranquilo. E aí chegou o repórter e falou: "E aí, cara, o que aconteceu?" Ele falou assim: "Não, tudo bem." "Não, mas você se machucou?" "Não, tá tudo bem." "Não, cara, mas o teu carro aqui todo quebrado." "Não, tá tudo bem, foi só um negocinho." E aí é engraçado, porque é uma situação catastrófica. O cara perdeu o carro. Tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto que outras pessoas no lugar desse camarada ficariam desesperadas. "Nossa, perdi meu carro, vou ter que pagar o seguro." Mas as pessoas reagem de uma maneira diferente. Eu quero hoje, nessa manhã, ler um texto com vocês em que existem reações diferentes. E eu queria analisar um pouco dessas reações e entender aonde você se encaixa. Como o seu coração reage a esse tipo específico de situação. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Jesus anda por sobre o mar. Marcos 6, 45, que diz assim: "Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar por sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos lá. Esse mesmo texto de Marcos capítulo 6 acontece em Mateus capítulo 14. E você deve se lembrar desse texto. Em Mateus capítulo 14 há um outro destaque. É o mesmo texto, a mesma história, só que contada por um evangelista diferente. Aqui é narrada por Marcos, João Marcos. Lá no livro de Mateus, narrado por Mateus. Na história narrada por Mateus, há um destaque para um outro personagem bíblico. Que personagem é esse? Amém. Ainda bem que a igreja que eu pastorei conhece a palavra. Isso aí. Quem é o personagem? Pedro. Jesus até fala: "Pedro, vem andar por sobre as águas." E aí o que o texto fala? Que Pedro dá o primeiro passo
Depois ele dá o segundo e vai, ó, né? Ele submerge e ele grita e Jesus dá a mão, porque a fé de Pedro era pequena. E aqui é interessante porque Marcos, ele não se foca em Pedro. O enfoque de Marcos não é Pedro, mas o enfoque de Marcos é o colegiado ali de discípulos. Por quê? Havia acontecido um grande episódio, momentos antes, nesse mesmo dia, em que Jesus multiplicou pães e peixes e deu a comer a uma grande multidão. Um rapazinho chegou com 5 pães e 2 peixes, tinha ali muita gente, umas 5.000 pessoas, e Jesus compartilha, a partir desses 5 pães e 2 peixes, ele enche vários cestos e toda aquela multidão é alimentada, só que os discípulos ainda estavam meio céticos. Na linguagem de Marcos, ele usa aqui a expressão, o coração estava endurecido. E aí, acontece uma situação aqui agora. Porque Jesus, ele quer tratar esse coração endurecido. Jesus, ele quer tratar essa dureza do coração. Se existe algo que Jesus não suporta na vida de um discípulo, é um discípulo com o coração duro. É um discípulo insensível. É um discípulo indiferente. É um discípulo que não consegue perceber e notar a sua presença. É um discípulo que, mesmo vendo milagres, continua tocando a vida de maneira cética, sem amor no coração. Irmãos, existe um sentimento que fechou ao longo da história muitas igrejas. Você hoje olhar a Europa, lugar em que foi berço da reforma protestante e de muitas igrejas que hoje estão espalhadas ao redor do mundo, você percebe que hoje a Europa ela foi tomada por um ceticismo abrasador. Igrejas que no passado foram igrejas muito fortes, hoje são vendidas para se tornarem boates, cafés, supermercados. Porque, de alguma maneira, o coração daqueles discípulos se endureceu. E é como se eles tivessem se esquecido desse poder, dessa presença, desse amor de um Deus que age, que faz, que ama a cada um dos seus filhos. Jesus, nesse texto em específico, ele anda por sobre o mar, porque ele quer tratar o coração duro daqueles discípulos, que duvidavam, que não criam, que eram descrentes. E note aqui como uma coisa é muito séria, porque uma coisa é você ser descrente nos dias de hoje, mas outra coisa é você ser descrente diante de Jesus. E isso mostra para nós a capacidade do nosso coração, de até mesmo aqueles que estavam diante do Messias, do Salvador, que não conseguiam discernir, entender, acreditar de todo o coração nele. O texto ele fala para nós, e aí eu quero que você imagine essa cena. Depois de alimentar uma grande multidão, Jesus ele sai ao monte para orar, e no meio da madrugada há uma tempestade acontecendo, e aí esse lugar onde eles estavam era um lago.
Um lago, sabe aquele tipo de lago que é tão grande que você não enxerga o outro lago, o outro lado? Esse lago, ele tinha alguns nomes. Chamavam de Mar da Galileia, dentre outros nomes, mas era um grande lago. E no meio da noite, uma tempestade acontece, as ondas são grandes, os discípulos estavam no meio do lago, no barco, e Jesus utiliza os seus próprios métodos para ir até os discípulos e para curar o ceticismo, a dureza do coração. Eu queria abrir um parênteses aqui e pensar com vocês algumas coisas. Como Jesus trata a dureza do nosso coração? De diversas maneiras. De diversas maneiras. Muitas vezes é trazendo uma palavra para nós. Muitas vezes é você na sua casa lendo um texto bíblico. Muitas vezes é uma visitação. E eu falo isso como pastor presbiteriano com muita tranquilidade. Uma visitação do Espírito Santo sobre o coração e a vida daquela pessoa. Ela menos imagina, no momento de oração, no momento de leitura da palavra, o coração dessa pessoa ali é cheio e ela é tomada por um arrependimento genuíno e verdadeiro, e ela se quebranta e ela se volta para Deus, ela reconhece o seu pecado, a dureza do seu coração, pede perdão, se arrepende. Sim, mas existem outras maneiras. Essas são as maneiras soft, suaves. Existe uma maneira mais, como dizem os adolescentes, mais punk rock. Como é que é isso? Uma doença. Vai lá, ó. Tá com um coraçãozinho duro? Então, beleza. Desempregado. E aí, em situações como essa, o que Deus está fazendo? Deus é mau? Não, Deus é bom. Deus é amor. Deus, ele é um pai perfeito, um pai amoroso. Mas ele permite que situações assim aconteçam para que a gente entenda que ele é o nosso Deus. Há alguns versículos na Bíblia que eu, na minha humanidade, eu confesso, é difícil para mim entender. Por exemplo, lembra daquele texto que diz: tendes por muita alegria o passardes pela provação? Rapaz, isso daí só pela fé. A pessoa você passando por um perrengue, a dificuldade, estou feliz demais, que bom. Senhor, obrigado, hein? Graças a Deus, esse desemprego aí foi maravilhoso, olha que maravilha. Não, é difícil, é difícil. Mas vamos lá, o que está por trás disso? Tendes por alegria o passardes pela provação, porque uma vez que você passa por ela, a sua fé é confirmada, a sua fé é fortalecida. Preste atenção, a provação, a tempestade é uma maneira de Deus depurar o nosso coração. O que é depurar? Já expliquei isso aqui para vocês. Eu tenho aqui no meu dedo uma aliança de ouro. Como que esse ouro é extraído da terra? Ele é extraído numa forma bruta. Nessa pedrinha de ouro existem há impurezas. E esse ouro, ele é levado ao fogo. Quando ele entra no fogo, ele chega a uma temperatura tão alta que ele deixa esse estado sólido e passa a estar num estado líquido. E quando ele entra nesse estado líquido, o que acontece? As impurezas que estavam agarradas nesse ouro, elas saltam. Isso se chama depuração. Deus muitas vezes leva o meu e o seu coração ao fogo. E o fogo pode se chamar de provação, tempestade. Não é tentação,
Tentação é outra coisa, tá? Pessoal que confunde aí provação com tentação, são duas palavras que terminam com tio, mas são completamente diferentes. Tentação é um convite ao pecado. E quem nos tenta? A carne, o mundo e o diabo. São as três fontes de tentação. A minha carne, a ideologia, essa visão mundana das coisas, e o diabo nos tenta. Mas a provação, ela é algo que Deus nos permite passar com um intuito específico: termos o nosso coração depurado, para que a nossa fé aumente. Aí fica mais fácil agora a gente entender o tendes por grande alegria. Por quê? O que Deus está tentando, o que Deus está fazendo, o que Deus está promovendo com a provação que você tem enfrentado? Uma fé maior. Deus quer aumentar a sua fé. Só que uma fé maior faz com que você tenha desafios maiores, responsabilidades maiores. E muitos discípulos, muitas vezes, não querem isso. Não querem um compromisso mais profundo. Não querem uma caminhada mais profunda com Jesus. E por que não querem? Simples. Porque estão com um coração duro. Um coração duro me leva ao ceticismo e à inércia espiritual. Eu preciso dizer uma coisa muito séria a você. Quando nós não desejamos um relacionamento mais profundo com Jesus, quando nós, e eu ontem estava vendo um vídeo, até compartilhei no Instagram, um vídeo do reverendo Augusto de Nicodemos, ele falando sobre isso. Se você não sente mais desejo de ler a Bíblia, de orar, tem alguma coisa errada no seu coração. Significa que você está na carne, que você esfriou. E Deus, Ele trata a nossa frieza espiritual, como tratou a frieza espiritual dos discípulos. E Jesus, nesse caso, o que fez? Permitiu que eles enfrentassem uma tempestade. E Jesus utilizou a sua metodologia para quebrar com o coração desses homens, para quebrar aquele ceticismo. Note o que está aqui no versículo 52. Se puder colocar aqui o versículo 52, eu gostaria que vocês lessem juntos comigo. Vamos lá? Porque não haviam... Ok, só até aí. Você percebeu? Jesus permitiu a tempestade para que a dureza do coração daqueles discípulos fosse quebrada. Eu queria te fazer uma pergunta. O que Jesus deseja ensinar a você por meio da provação que você tem enfrentado hoje? O que Jesus está tentando trabalhar em seu coração por meio desse desafio que você tem diante de você? Primeira lição que esse texto deixa para nós é que eu e você precisamos reconhecer a incredulidade que existe no nosso coração. Porque em alguma área do nosso coração, a gente reluta em acreditar. Vou dar aqui alguns exemplos. A pessoa que ela é uma pessoa de fé, ela é uma pessoa que serve, ela é uma pessoa que participa, mas num momento de doença, por exemplo, o coração dessa pessoa é tomado por um grande medo.
O que existe nesse coração que leva ela a experimentar um grande medo? O que falta nesse coração para que essa pessoa seja tomada pelo medo? Vou dar um outro exemplo. A pessoa, ela estava empregada, ela trabalhava com afinco, ela se dedicava, mas num determinado momento ela fica desempregada e ela é tomada por uma ansiedade absurda em relação ao dia de amanhã. Por que essa pessoa é ansiosa? O que está por trás da ansiedade? Eu não estou falando aqui de uma ansiedade patológica, porque há uma diferença de uma patologia para uma preocupação com o futuro, exacerbada. Consegue perceber? Por trás do nosso desejo de controlar o futuro, há uma dúvida de que Deus pode ou não nos sustentar no dia de amanhã. No medo que reside no nosso coração, há uma dúvida se nós permaneceremos seguros. E nós duvidamos se Deus é aquele que nos ampara de fato e de verdade. Para os discípulos que agora enfrentavam uma grande tempestade, pairava a dúvida se eles permaneceriam vivos ou não. Mas se esqueceram de que a vida é um dom de Deus e que é o próprio Senhor Jesus, que é o nosso Pai que nos mantém de pé. Então, há no nosso coração, em alguma área do nosso coração, uma incredulidade. Por isso, examine o seu coração. Identifique se há em você algum tipo de incredulidade que possa hoje estar te afastando de Deus. Busque essa verdade de Deus através da leitura da palavra, da oração, da comunhão com Deus, para que você identifique aquilo que precisa ser transformado no seu coração. Mas para isso, confie. Senhor, eu preciso confiar em Ti. Senhor, me ensina a confiar em Ti. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, como dizia o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas em segundo lugar, cultive uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Essa é uma boa pergunta. A fé verdadeira, ela não é o cumprimento de uma religião. Porque eu e você podemos fazer coisas para Deus, mas isso não significa que o nosso coração está em Deus. O cumprimento religioso não significa uma fé autêntica. Cumprir coisas, vir à igreja. Do que adianta você vir à igreja e dizer que Cristo é Senhor do seu domingo, se Ele não é Senhor de segunda a sábado da sua vida? De nada adianta. Eu e você precisamos cultivar uma fé autêntica. E a palavra religião, que no sentido etimológico tem a ver com a expressão religar, nós precisamos viver uma religião autêntica, que é um coração que foi religado a Deus através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos religa ao Pai. Por isso eu quero perguntar a você, como que você pode cultivar uma fé autêntica? Entregando o seu coração nas mãos de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor habite no meu coração. Eu desejo que o Senhor seja o centro do meu coração. Eu desejo que o Senhor seja Senhor da minha vida. Uma fé autêntica é uma fé que alimenta essa presença de Cristo. Por isso, você precisa fortalecer essa fé, você precisa fortalecer essa comunhão. E aí eu preciso dizer uma coisa muito séria, porque tem gente que acha que ao fazer coisas para Deus, ele está alimentando uma fé autêntica.
Mas não. O fazer coisas para Deus é fruto de algo, mas pode também esconder. Fazer coisas para Deus pode ser uma fuga. Você sabia? Fazer coisas para Deus pode significar um coração como era o coração de Marta. Lembra? Marta andava agitada de um lado para o outro. Jesus estava na sua casa, mas ela estava... Tem muita gente perdida dentro da igreja. Porque faz, mas o coração está distante de Jesus. E eu queria perguntar a você, como está o seu coração nessa manhã? Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Deixa eu abrir uma outra questão aqui. Talvez, ao longo da sua vida, no seu passado, você já tenha se frustrado com uma igreja, com um irmão, com alguém, com um pastor, com uma realidade. Ok, isso faz parte. Sim, nós... muitas vezes você foi a causa de pessoas se frustrarem com Deus. Você sabia disso? Olha como é coisa séria. Por quê? Porque nós falhamos. Olha, se alguém aqui colocar a sua fé em mim, pergunta para minha esposa. Eu erro todo dia, toda hora. Não é para o homem que você tem que olhar. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que Jesus precisa estar no centro do nosso coração. É por isso que Jesus, Ele é Senhor da nossa vida, e a gente precisa reconhecer dia a dia o senhorio de Cristo, e é assim que nós cultivaremos uma fé autêntica e verdadeira. Mas em terceiro lugar, busque uma transformação pela fé. Eu quero perguntar a você, o que Jesus foi fazer ali? Por que Jesus não permaneceu orando? Por que Jesus não permaneceu no monte orando até amanhecer? Não, porque o versículo que a gente projetou aqui mostrou, ele conhecia o coração dos discípulos, ele sabia o que havia no coração daqueles homens, e ele estava disposto a transformar aqueles corações. Preste muita atenção, Jesus conhece o meu e o seu coração. E Ele está determinado em, lembra o que eu falei? Depurar o nosso coração. Sim. Ele deseja transformar o seu coração. Sim. E Ele está realizando uma obra no seu coração. Por isso, permita que Jesus transforme os seus pensamentos. Permita que o Senhor Jesus transforme os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas ações. Abra o seu coração para que a graça de Deus te torne mais semelhante a Jesus. Busque viver uma vida autêntica, não fragmentada. Na igreja eu sou isso, perto dos meus irmãos eu sou isso, mas longe de tudo eu sou aquilo. A palavra íntegro tem a ver com essa ideia de não fragmentado, integral. Deus nos chama a vivermos uma fé íntegra. Aquilo que você é na sua igreja, é o que você é na sua casa, você é no seu trabalho. E aquilo que você é no seu trabalho, você é na sua casa, você é na sua igreja, você é junto aos seus irmãos. Quem é você? Será que o seu coração hoje ele está fracionado? Para cada lugar você tem uma roupa, uma vestimenta, um estilo de ser?
Ou você é o mesmo por onde quer que você passe? Ou você é o bom perfume de Cristo por onde quer que você passe? Em quarto lugar, encontre paz, mesmo em meio às adversidades. Você percebeu o que Jesus está fazendo aqui? Aqueles discípulos estão no meio de uma tempestade. O texto fala que todos, no versículo 50, ficaram aterrados. O texto diz que eles acharam que era um fantasma. Versículo 49, se puder colocar, e olha o 49, o que fala? Eles, porém, vendo andar por sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram: "Uau, o que é isso? É um fantasma que está vindo aí." O versículo 50, todos ficaram aterrados, ou seja, com medo. Mas logo lhes falou e disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo." Paz em meio à tempestade, paz em meio à adversidade. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria. O seu coração, pela fé, ele consegue ver e entender que Jesus está sentado no trono, mesmo em meio ao caos da sua vida. E isso você e eu só conseguimos experimentar pela fé. Eu queria deixar um exercício para você, simples. Quando você passar por algo caótico, algo assim, sabe, que tudo desconfigurou, as coisas saíram do lugar, você está diante de um problemão, eu quero que você, aqui no seu coração, você diga, você pregue para você mesmo, dizendo: "O meu Senhor está assentado no trono. As coisas podem sair do lugar aqui na minha vida e diante de mim, mas o meu Senhor reina. Ele está assentado no trono." Essa é a verdade que eu e você precisamos conjugar todos os dias na nossa vida. A gente precisa trazer essa verdade de maneira clara para o nosso coração, e você precisa manter a sua fé, a sua confiança em Deus, independente das circunstâncias que você enfrentar. Em quinto e último lugar, fortaleça o seu coração. Eu queria ler um texto com você, que está lá no Salmo 27. Se você puder abrir aí sua Bíblia no Salmo 27. O Salmo 27, ele termina... O Salmo 27 é um salmo que é um convite pela presença de Deus. E ele termina no versículo 13 e 14, dizendo o seguinte: "Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes." Preste atenção agora no versículo 14. "Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor." Vamos repetir esse versículo 14? "Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor." Você está percebendo aqui o convite para mim e para você? Esperar, ter bom ânimo, fortalecer o nosso coração. Esperar, ter bom ânimo e fortalecer o nosso coração. Talvez hoje seja você a passar por uma tempestade, a dificuldade que muda tudo, vira a nossa vida de cabeça para baixo. Mas a palavra do Senhor para nós é essa:
Quando você espera pelo Senhor, seu coração é lapidado, seu coração é moldado, a sua fé é fortalecida. Quando você tem bom ânimo, sabe o que é ter bom ânimo? Isso aqui é um exercício espiritual. É você, mesmo vendo tudo errado, você conseguir ver aqui, ó, no coração, a bondade de Deus. Eu sei que o Senhor vai agir, eu sei que o Senhor já está preparando tudo, eu sei que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Mas fortalecer o seu coração. Como que a gente fortalece o nosso coração? Tendo a rocha da nossa vida aqui, que é Jesus. Jesus é a rocha do nosso coração. Se o nosso coração estiver alicerçado em Jesus, nós teremos um coração fortalecido. E o convite do Senhor para mim e para você, nesse dia de hoje, diante das situações que você tem vivido, diante das tempestades, Jesus, Ele quer tratar o seu coração. E o convite dele para você hoje é esse: esperar, ter bom ânimo e fortalecer. Eu gostaria que a gente orasse por isso hoje. Talvez hoje seja um momento em que você tem se deparado aí com alguns desafios, algumas tempestades. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou com você. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, ao lermos a Tua palavra, nós entendemos a Tua bondade, a Tua graça, a maneira como o Senhor tem trabalhado o nosso coração. Nós vemos aqui, Pai, que o Senhor se aproxima de nós quando a gente passa por um momento difícil, quando a gente passa por um momento de luta. O Senhor não nos deixa sozinhos, mas o Senhor se aproxima de nós para transformar o nosso coração. Porque muitas vezes o que precisa ser transformado não é a tempestade, mas é o nosso coração diante da tempestade. Existem pessoas aqui, Senhor, nessa manhã, que precisam ter os seus corações transformados diante da tempestade que estão enfrentando. Faz isso, Pai, para que a gente entenda que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai amoroso, que o Senhor é de fato Senhor da nossa vida. Senhor, silencia o pecado do nosso coração. Retira, Senhor, isso. E que Cristo, a presença de Jesus, transborde na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado. Fortalece a nossa fé e o nosso coração em nome de Jesus. Amém.